Olá pessoal, para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre a metodologia que eu criei para escolher o Great Readers e como que vai ser essa metodologia. Vamos estar falando sobre ela. Tem os conceitos básicos aí de escolha de Great Readers, basicamente histórias, né, focadas para o ensino do inglês ali, de forma aumento gradual de vocabulário, complexidade. Então vamos estar falando sobre isso. Bora lá. Complexidade gradual, histórias básicas. Então, primeiro começa com histórias básicas como Cinderella, The Three Little Pigs, por exemplo, The Goldilocks and the Three Bears, por exemplo, essa é outra história muito famosa. Então, essas são algumas histórias que são opções muito boas aí. Depois a gente vai para histórias intermediárias, que a gente opta por a gente vai para histórias intermediárias ali com tem mais vocabulário, estruturas gramaticais mais complexas e expandir o vocabulário. E depois histórias mais avançadas, que aumenta cada vez mais, que é escolhido clássicos, modernos e contemporâneos. E aí a gente vai conseguindo, seguindo, né? E outra coisa que a gente leva em consideração é o vocabulário e frequência. Histórias básicas. Cada história foi selecionada para cobrir as 1000 palavras mais frequentes do inglês. Essas histórias são essenciais para construir uma base sólida de vocabulário e compreensão. Agora, as histórias intermediárias, histórias que ampliam o vocabulário para uma faixa de 2.000 a 4.000 palavras mais frequentes no inglês, introduzindo termos e conceitos mais complexos, úteis para situações variadas e textos mais desafiadores. Essa aqui eu ainda não tenho certeza realmente se eu vou conseguir colocar, talvez, em um material somente Great Readers, eu consigo colocar esse mais no curso. Não sei se eu vou conseguir cobrir 2.000 palavras assim, não tenho certeza sobre isso, mas se eu conseguir vai ser muito bom. Também não posso colocar um nível de dificuldade muito alto assim, porque aí não vai ser bacana, mas vamos ver o que a gente consegue fazer com a eficiência. Poder da eficiência. Histórias avançadas de 4.000 a 8.000 palavras, histórias mais frequentes, né, focando em um vocabulário especializado e expressões idiomáticas, o que é crucial para atingir um nível avançado de fluência. E diversidade de contextos. Histórias básicas introduzem temas simples e diversidade, e que ajuda a construir compreensão básica. As histórias intermediárias abordam temas mais variados e complexos, ajudando a conectar o vocabulário aprendido com textos mais amplos. E as histórias avançadas apresentam cenários e temas mais contemporâneos especializados para ajudar a uma compreensão mais profunda e nuances da língua. Beleza. Agora a justificativa de 30 a 45 histórias. 5 histórias básicas, 5 a 10 histórias básicas, histórias intermediárias 10 a 15, histórias avançadas de 15 a 10. Depende do tamanho da história também e da frequência do vocabulário. Não pode ser muitas palavras difíceis, não pode ter poucas palavras, não pode ter muito vocabulário que a pessoa não sabe, também não pode ter pouco vocabulário que a pessoa não sabe, então tem que ser um valor exato, sacou? Talvez isso aqui ainda seja um ponto de buraco ali que a gente tem que dar uma olhada, né? Foi interessante fazer esse vídeo. E basicamente eu combinei esse número aqui de 30 a 45 porque eu perguntei e tal, conversando com o ChatGPT, que esse talvez seria o número mais eficiente para a pessoa conseguir chegar na fluência, né? Eficiência na aprendizagem, qualidade das histórias. A qualidade de 30 a 45 histórias é adequada para proporcionar uma progressão gradual na complexidade, permitindo a exposição a uma gama de vocabulário e estruturas. Isso é suficiente para construir e reforçar o conhecimento da língua sem sobrecarregar o aprendiz. Isso aqui é foda, sem sobrecarregar o aprendiz. Repetição e esforço. Repetição e reforço. Histórias escolhidas de forma estratégica ajudam a reforçar o vocabulário aprendido anteriormente e a produzir novas palavras e expressões de maneira incremental, facilitando a retenção e aplicação do idioma. E aí, tema e engajamento, variedade de temas, tempo de estudo, 35 permite... Esse aqui, tempo tempo e engajamento, não acho tão útil, né? Vou até marcar aqui. Talvez isso seja algo o que não ajuda, atrapalha. Essa abordagem garante que o aluno... histórias... E aí eu coloquei aqui repetir um pouco sobre as histórias aqui de alto vocabulário.
a justificativa dessa abordagem, contextualização, aplicação gradual. Outros critérios aqui que eu acho interessante é a complementaridade. Todas as histórias selecionadas devem ser completas, oferecendo a narrativa coerente do início ao fim. Isso ajuda a manter o engajamento e oferece compreensão, tá? As histórias de nível 3 são mais histórias para adultos, princípios do Great Readers, histórias curtas e concluídas, sempre que possível, variedade de contextos e vocabulário. Beleza. Agora falando sobre análise de texto. Verifique o comprimento. Eu não gosto de texto muito grande, porque não dá no meu curso, né? Não vai fazer muito sentido. E implementação e revisão de Anki, que talvez é outro fator que deva ser considerado na hora de escolha de histórias, porque vai ter uma utilização de um sistema de repetição espaçada. Então isso muda um pouco o algoritmo, talvez, das escolhas das histórias, de acordo com, por exemplo, a quantidade de vocabulário que vai ser adicionada, a repetição do vocabulário que vai ser repetido em cada texto, porque no Great Readers tem um certo vocabulário que é repetido para você conseguir chegar na máxima eficiência e memorização, o que talvez não seja o mesmo utilizando o sistema de repetição espaçado, como o Anki. E basicamente, bom, fatores das histórias escolhidas aqui, parece que repetiu. Bom, aí tava repetindo, né? Outros critérios se repetiu aqui, mas enfim, é basicamente isso aí que eu tenho para falar. Talvez tenham alguns outros fatores que devem estar relacionados agora, né? Por exemplo, outro fator que não está aqui, mas que eu acho importante, é que na hora de construir essas sequências, devem ser mostrados, por exemplo, as palavras totais daquela história, e isso deve ser um fator muito importante, as palavras novas daquela história, as palavras únicas daquela história, as palavras repetidas daquela história, e um algoritmo em relação a isso. Quando você tem histórias prontas é mais difícil fazer isso, mas ainda assim, cara, com base que existem milhares de histórias hoje, cara, com certeza tem alguma história que tem uma variância muito grande. Porque também não é só esse o fator também tem histórias conhecidas, porque histórias conhecidas ajudam, aumentam na retenção do usuário. Porque você prefere o quê? Você prefere estudar inglês, sei lá, assistindo Stranger Things, ou você prefere estudar inglês assistindo uma aula de matemática em inglês, por exemplo. Cara, você vai preferir estudando outra coisa, né? O filme, óbvio, a série, porque é mais interessante. Então, contextos mais interessantes geram isso. E talvez o que a gente teria que prestar atenção é na bigaidia, porque às vezes a bigaidia da história é muito mais importante que em si a história. O desenvolvimento é muito mais fácil, ainda mais quando o ChatGPT já tem uma base. Então, eu poderia mudar essas histórias também. Essa é outra ideia. Mas então, palavras novas, essas palavras que estão únicas, palavras repetidas, acho que isso é importante, outro fator importante na hora das escolhas dessas histórias. A complementaridade de, por exemplo, a complementariedade de histórias do ChatGPT também, acho que é outra coisa muito importante. A complementariedade, né, que ele complementar, ajudar isso, para a gente conseguir a máxima eficiência também, e sendo levado em consideração isso aí, né, das palavras mais frequentes, essa sequência, né, por exemplo, total de palavras novas, palavras únicas, palavras repetidas, e uma sequência no qual seja um algoritmo perfeito. Ainda tem que definir outra coisa que tem que definir, talvez, olha só, um algoritmo para saber, cara, qual a quantidade perfeita de palavras a serem adicionadas de acordo com o número de palavras, total de palavras. Então, quantas palavras novas eu devo adicionar por textos? Na verdade, por textos não, por textos e por quantidade de... Olha, essa é uma pergunta para o ChatGPT. Quantas palavras novas eu devo adicionar por história e por número total de palavras para chegar na máxima eficiência? A outra pergunta. Acho que essa é uma pergunta, né? Essa já pode ser mais ou menos desenvolvida, né? Porque levando em consideração 10 frases por Anki por dia, isso aí já é uma outra coisa. E levando em consideração também que... acho que é mais ou menos isso. Então, é isso aí. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.